Que Jesus esteja com todos nós nessa noite, nos iluminando de paz, nos iluminando de amor, nos iluminando com o aprendizado da noite de hoje, para que seja a nossa força, para que seja a nossa paz, a nossa coragem, uma nova visão, conforme o tema do nosso corpo, da importância que o nosso corpo tem. Neste momento, vamos respirar e mentalizar a figura do Mestre Jesus. Conectar os nossos pensamentos agora com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos conectar os nossos pensamentos com o Mestre Jesus, que tantos ensinamentos nos deu através dos seus exemplos, das suas palavras, do seu amor misericordioso. Que a paz de Jesus resplandeça em todos nós nessa noite de hoje e desperte em nós o aprendizado que Emmanuel nos traz hoje. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 33 do livro Ceifa de Luz, ante a bênção do corpo. Emmanuel, ele começa trazendo uma frase bíblica da carta de Paulo aos Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Nessa frase, Paulo nos exorta na valorização que devemos ao nosso corpo, no respeito e na observância à não transgressão das leis de Deus frente ao corpo, onde diz, vós sois o corpo de Cristo. Então, nosso corpo é divino. Exaltação que Paulo nos mostra. E Emmanuel, ele nos traz a reflexão de que, a pretexto de buscarmos a virtude, muitas vezes menosprezamos o corpo, sendo ele que auxilia a conquistar essas virtudes. O corpo é o veículo condutor do espírito que auxilia ao espírito a conquista dos seus objetivos, da sua melhora, da sua virtude e do seu progresso. Antes de reencarnarmos, no mundo espiritual, fazemos um projeto reencarnatório. Esse projeto, nós colocamos as nossas necessidades que devemos trabalhar, o que devemos fazer para conquistar as virtudes, como devemos trabalhar as nossas imperfeições e o que vamos fazer para conquistar tudo isso. Então, temos um projeto que fazemos e, ao reencarnarmos, colocamos esse projeto em prática. Mas para que haja essa reencarnação, precisamos de um corpo. Para que haja todo esse processo, precisamos de um corpo. E Deus é misericordioso que Ele nos proporciona esse corpo, esse templo divino que acolhe o Espírito que vem executar os projetos feitos no mundo espiritual. Olha como o corpo é tão importante, é um tesouro que nos é dado, é uma bênção que Deus nos dá para executarmos as nossas melhorias aqui no mundo material, para atender às necessidades que temos
e assim conquistamos a nossa evolução. Mas muitas vezes a gente não tem esse olhar da importância que o corpo tem dentro do nosso projeto reencarnatório. Como diz Emmanuel, ficamos voltados na conquista das virtudes e às vezes não valorizamos o instrumento que vai colocar essa conquista em prática, que é o corpo. O corpo, ela é uma máquina orgânica, é um veículo orgânico para o espírito reencarnado. É uma máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe as mãos de operários que vem trazer o rendimento à evolução. Então, essa máquina divina, essa máquina orgânica que é o corpo, ela funciona como mãos para o espírito reencarnado. Mãos que vai ajudá-lo a colocar em prática os seus projetos de reformulação, de melhora, de crescimento, que vai trazer acréscimo na sua evolução. É uma bênção que Deus nos dá, o corpo. Mesmo muitas vezes aquele corpo que tem alguns limites, algumas doenças, algumas limitações, tudo tem um motivo e tudo tem uma explicação. Nós temos o corpo necessário para atender as nossas demandas dos nossos projetos reencarnatórios. E a esse corpo, do jeito que ele nos foi dado, nós temos que cuidar dele. E muitas vezes, quando estamos aqui no corpo físico reencarnado, não damos essa atenção devida, menosprezamos o valor que o corpo tem. Às vezes, por negligência, às vezes, por não dar realmente valor ao corpo, não ter essa visão da importância que o corpo tem. E vamos negligenciando esse templo divino, esse vaso bendito que Deus nos deu para alcançarmos as nossas metas aqui na Terra, e a qual cabe a nós a responsabilidade de cuidar, de valorizar, de reconhecer o corpo como um instrumento para eu conquistar essas virtudes. Só que muitas vezes, Emmanuel coloca que deixamos a ferrugem destruir as engrenagens dessa máquina. E a ferrugem, como é que a ferrugem destrói uma máquina? Quando ela fica em desuso, quando a gente não faz proveito nem utilização devida da máquina, deixa ela relegada. Com o tempo vem aquela crosta, que é o ferrugem. E Emmanuel diz que esse ferrugem no nosso corpo é causado pela teia da inércia e pelo bolor do desânimo. Aquela falta de vontade de fazer as coisas, falta de vontade de me locomover. Isso tudo vai provocar o quê? Ferrugem. Quando você não utiliza a peça que você tem, ela vai enferrujar. A teia, ele fala que a teia utiliza essa comparação da inércia com a teia de aranha, quando fica lá no canto um objeto, muito tempo no canto. Quando a gente vai ver, com o tempo, já está cheio de teia de aranha. A gente está vivendo um momento agora
de particularidade, que é esse momento da pandemia, que muitas vezes a gente tem que ficar em casa. Mas ficar em casa não é sinônimo de inércia, não é sinônimo de não fazer nada. A gente pode, sim, buscar sempre algo para fazer e buscar sempre algo para ocupar a nossa mente, para que não nos deixamos ser envolvidos pelo desânimo. Isso para não provocar a ferrugem na nossa máquina corpórea, no nosso veículo corpóreo. E além disso, Emmanuel coloca também que muitas vezes nos relegamos a essa engrenagem, ao nosso corpo, as perturbações e as desordens. A gente se deixa ser envolvido pelas inquietudes, pelas intemperanças, pelas mágoas, pelos ressentimentos. Isso vai forjando um desequilíbrio no meu corpo, através do desequilíbrio da minha mente. Eu vou desequilibrando a minha mente e vou trazendo um desequilíbrio no meu corpo. Antes da época de Jesus, já se tinha uma frase que conhecemos hoje: mente sã, corpo sã. E essa frase não foi nem de um médico, foi de um poeta, de muito tempo antes de Jesus. E a gente vê a grande realidade de trabalhar a nossa mente para a gente ter um corpo mais saudável. Mentes desequilibradas, com pensamentos negativos, ele vai trazer o efeito no corpo. Então eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. A minha mente, ela está dentro do meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo como um conjunto. Eu sou espírito, sou mente e sou corpo. Então eu tenho que cuidar desse conjunto, desse vaso. Se eu me deixar dominar pelos pensamentos negativos, me condicionar pelo ressentimento, pelas mágoas, ficar alimentando isto em mim, isto vai causar o quê? Efeitos físicos também. Vai me trazer consequências no meu corpo. Muitas vezes você está aborrecido, você toma uma raiva, aí você começa a sentir um desconforto no seu estômago, uma queimação, começa a produzir muito ácido, pelos pensamentos de raiva, de frustração, pelaquela mente inquietante. Aí você sente no corpo físico. Então a gente vê da necessidade, conforme Emmanuel coloca, de trabalhar as perturbações e as desordens. E tem pessoas, Emmanuel coloca, companheiros, que preferem o desequilíbrio e a intemperança como conselheiros de cada dia. São aquelas pessoas que alimentam os seus nervosos, os desequilíbrios, os pensamentos negativos, ao invés de procurar trabalhar essas questões, alimenta, fica no automático, alimentando a raiva, a impaciência, as mágoas, os ressentimentos, se irrita por qualquer coisa. E esse é o condicionamento dia a dia dessas pessoas. Começa a viver no automático e vai trazendo desequilíbrio nas engrenagens da máquina que é o corpo. Porque quem é responsável pela essa máquina é o próprio ser. A ele foi conferido essa máquina.
A ele foi dado essa máquina, mas a ele foi dado a responsabilidade de cuidar dessa máquina. Então a pessoa fica com a mente cheia de pensamentos, que fica como um fogo devorador, trazendo desequilíbrio. Se a gente lembrar uma passagem que tem no Evangelho, quando Jesus fala que Deus provê tudo, que os pássaros não precisam se preocupar. Os pássaros não se preocupam com o amanhã, porque Deus provê. A gente trazendo isso para essa bênção do corpo, é a gente procurar manter a nossa mente sempre no presente. Muitas vezes a gente vive com a mente ligada ao que passou, ao que eu já vivi, as minhas frustrações, ao que não deu certo, ou vive preocupado com o que eu vou fazer amanhã, depois da manhã, no ano que vem. E a mente nunca está vivendo o agora, nunca está presenciando e usufruindo o agora, como os pássaros que vivem o seu momento. E se a gente não trazer sempre a mente para o momento presente, cada vez mais os nossos pensamentos vão ficar acelerados, cheios, tumultuados. E isso traz ansiedade, desânimo, porque vai gastando a nossa energia mental. Os pensamentos vão ficando acelerados. Vai gastando muita energia, aí às vezes a gente se sente cansado por esses pensamentos incessantes, esse fogo que fica na nossa mente. E Emmanuel coloca também que muitas vezes a gente cede a esses malfeitores confessos, a gente cede a esses pensamentos inquietantes, que traz tanto desequilíbrio ao nosso corpo. A gente cede a essas vontades. Muitas vezes vem um sentimento de medo, de tristeza, e a gente deixa esses pensamentos se fixar na nossa mente. E quando esses pensamentos fixam na nossa mente, como um construtor começa a engessar, ele abre caminho por um processo de obsessão. Porque o processo de obsessão é uma porta que é aberta de dentro para fora. Então, quando eu deixo minha mente inquietante, minha mente desequilibrada, quando eu deixo os pensamentos fixos, negativos, começar a dominar minha mente, eu estou abrindo a porta, porque eu estou baixando o meu padrão energético, eu estou baixando a minha vibração energética. E eu tenho que buscar, então, cuidar para que esses pensamentos não enraizem, para que esses pensamentos não se tornem fixos. Eu tenho que buscar a oração, eu tenho que buscar ouvir palavras que elevem o meu ânimo, eu tenho que buscar fazer leituras positivas, eu tenho que filtrar o que eu vejo nas redes sociais, nos veículos de comunicação, porque o meu destino está nas minhas mãos, nas escolhas que eu faço, e eu tenho que fazer escolhas para eu cuidar da minha mente, para eu cuidar do meu corpo. Eu tenho que fazer escolhas salutares. Eu tenho que pegar esse corpo e atuar como um trabalhador responsável e consciente, cuida do seu instrumento de trabalho. Assim, Emmanuel nos coloca que nós devemos utilizar e usar o corpo como
um trabalhador utiliza os seus instrumentos, um trabalhador responsável e consciente. Ora, o trabalhador responsável e consciente, quando ele usa seus objetos de trabalho, ele limpa, ele guarda, ele coloca tudo no lugar. Assim nós devemos usar esse instrumento que nos foi dado: limpar, cuidar, zelar por ele, cada vez mais, e não cair em excessos, em preguiças, em imprudências. Às vezes, as frustrações e as ansiedades levam a pessoa a procurar uma compensação. Muitas vezes, essa compensação é através da alimentação. A pessoa não está com fome, mas ela vai procurar algo que atenda uma necessidade interna dela. Esse algo, muitas vezes, é a comida. Isso aí é um excesso que nós fazemos ao nosso corpo. É um exemplo de excesso. A gente pode fazer uma atividade física, uma caminhada, mesmo nesse período de estar em casa. Só o fato de você sair da sala, vai para o quarto, vai para o quintal, você vai lavar uma roupa, vai fazer uma atividade, lavar um prato, é uma atividade física que eu estou movimentando o meu corpo para ele não ficar na inércia. Alguma coisa que eu faça em casa, eu estou trabalhando o meu corpo. E quando eu estou fazendo alguma coisa também assim, eu estou ocupando a minha mente, para a minha mente não ficar parada e não ser dominada por pensamentos negativos. Pensamentos que venham se fixar e, como diz Emmanuel, abre caminho para processos obsessivos. Então, a cada momento, eu estou condicionada a trabalhar o meu corpo, a trabalhar a minha mente, fazer essa máquina corpórea, esse aparelho, funcionar da melhor maneira possível para que a minha meta principal, que é atingir o meu projeto que eu fiz no plano divino, buscando a minha melhora, o meu crescimento e a minha evolução. E para isso eu tenho que cuidar dos meus excessos, da minha preguiça e não movimentar meu corpo. Muitas vezes a pessoa tem algo para fazer, mas a preguiça não deixa, ou ajudar o outro, ou servir o outro, mas prefere ficar na inércia. E na inércia, como diz Emmanuel, vai trazer o quê? Ferrugem para a engrenagem. Vai trazer desequilíbrio nessa estrutura, nessa engrenagem. Então, temos que fazer essa engrenagem funcionar da melhor forma possível. Trabalhar nossos pensamentos, trabalhar nossos sentimentos, trabalhar o desânimo, que é o porventura, como ele coloca muito bem nesse texto, sempre falando do desânimo e da inércia. E ele fala ainda que esse templo, que é o nosso corpo, ele pode ser convertido em cordas da alma, uma harpa que toque músicas divinas. Nós podemos ser essa harpa, podemos tocar músicas de amor, ânimo, alegria, do bem-fazer, do servir. E quando tocamos em nós, essa música, ela pode ressoar no outro.
o despertando, dando refazimento de ânimo, de fé, de amor, de paz. Então eu posso usar o meu corpo como uma harpa divina, como uma música a entoar e a ressoar no outro, ajudando. Meu corpo serve de instrumento divino de ajuda ao outro. E com isso eu vou completando as minhas etapas de crescimento. Eu vou completando as minhas etapas de evolução. Então, é muito importante a gente ter a consciência que, assim como é primordial as nossas conquistas, das nossas virtudes que precisamos, que todos nós precisamos, está dentro do nosso planejamento reencarnatório. Também conquistar as nossas virtudes, temos que ter a consciência também que para alcançá-las, temos que usar o instrumento que é o corpo e temos que valorizar esse corpo, esse tesouro, essa bênção divina. Temos que cuidar dele, cuidar dos nossos pensamentos, alimentar os nossos pensamentos com coisas boas, coisas que enalteça o nosso espírito. Temos que filtrar o que ouvimos, filtrar o que lemos, filtrar o que buscamos nas redes sociais, para que assim tenhamos equilíbrio, tenhamos bom ânimo, buscando a alegria no nosso espírito. Temos que cuidar do que comemos, buscar nos alimentar sem excessos, buscar cuidar do nosso corpo físico, fazer atividades físicas, fazer caminhada, contemplar a natureza. Contemplar a natureza nos traz novas energias ao nosso corpo, nos revigora, ver um pôr do sol. Esse momento de ficar em casa, se você tiver uma plantinha, o fato da gente ter contato com aquela planta nos traz uma nova energia para o nosso corpo, nos revigora. Então, temos várias maneiras de buscar revigorar o nosso corpo, de buscar cuidar desse templo divino que Deus nos deu para servir de instrumento para as nossas conquistas espirituais trazidas para o mundo físico. Temos que cuidar dessa máquina orgânica divina que me serve para eu colocar em execução o meu planejamento reencarnatório. E a responsabilidade de cuidarmos do nosso corpo é nossa, única e exclusivamente nossa. Temos que ter um olhar voltado para ele, para a sua importância como instrumento divino. Temos que ter um olhar voltado para ele como um serviço que o corpo me dá ao meu espírito, necessário para o meu crescimento. E eu vou valorizando, eu vou cuidando dele, cuidando do que eu penso, do que eu como, cuidando de me exercitar, cuidando de respirar melhor,
respirar esse oxigênio no meu corpo, trazer essa energia vital para o meu corpo, revigorando o meu corpo, e vou buscar sempre caminhar, crescer e evoluir, trazendo essa visão de quanto meu corpo é divino, é uma bênção que Deus me deu. E agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece final, trazendo conosco hoje a reflexão da importância do nosso corpo como instrumento para colocarmos em execução o nosso planejamento reencarnatório. Vamos agora meditar nessa importância divina que é o nosso corpo, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos dá a cada dia, no amanhecer, no renovar as nossas forças, agradecendo a Jesus esse corpo que nos permite realizar os nossos compromissos que trazemos conosco para conseguirmos o rendimento da nossa evolução. Agradecemos a Jesus por estar aqui, pelo amanhecer, pelo anoitecer, pelas bênçãos que nos dá, pela luz, pela força, pelas palavras que é colocada sempre nas nossas vidas, que vem nos trazer o despertar da consciência, que vem nos trazer a necessidade de valorizarmos a cada dia a bênção da nossa vida, a bênção de cada momento, a bênção do corpo divino que nos deu. E que a paz de Jesus esteja sempre presente a cada momento em nossas vidas, nos dando a sua luz e o seu amor a nos guiar, a nos crescer e a evoluirmos. Muita paz, meus irmãos. Que o amor de Jesus esteja com todos vocês. Muita paz.